Estamos continuando aqui o estudo do Windows Explorer dentro do Windows XP, que é esse gerenciador de arquivos e pastas, e ainda falando dos botões. O próximo botão que nós vamos ver é esse que tem o símbolo de uma lupa, que é o comando pesquisar, já estudado em aulas anteriores lá no menu iniciar do nosso Windows XP. O que o pesquisar faz, como o próprio nome diz? Quando tu clica, ele exibe um painel que mostra uma área onde tu vai digitar todo ou parte do nome do arquivo que tu deseja localizar. Essa é a grande função do pesquisar, permitir a pesquisa através de palavras-chave de determinados arquivos, pastas, computadores na rede ou até pessoas dentro aí do teu computador. Então, o pesquisar te permite digitar uma palavra-chave principalmente para a pesquisa de arquivos e pastas nas unidades. Essa é a função dessa lupa, pesquisar. Ok? Bem, além disso, indo um pouquinho mais adiante, tem um outro botão que é o botão pastas. Esse botão, por padrão, dentro do Windows Explorer, ele está marcado, está pressionado. Por que acontece isso? Porque como o botão pastas, tu pode observar lá comigo, ó, ele está marcado, isso quer dizer que a área de pastas aqui na esquerda está sendo exibida. Esse painel chamado pastas está em exibição. Se tu clicar agora ali no botão pastas, como eu fiz, percebe que agora o painel das pastas desapareceu e no lugar dele apareceu um painel de tarefas comuns. Se tu voltar a clicar ali no botão pastas, volta a aparecer o painel aqui na esquerda chamado pastas. Então esse botão pastas serve simplesmente clicar para ocultar ou clicar de novo para exibir esta área, este painel mostrando a hierarquia de unidades, pastas e subpastas. Esta é a função dele. Ok? O outro botão que nós temos aí também na barra de ferramentas do Windows Explorer é o botão modos de exibição, do qual tu clica para definir qual é o modo de exibição de arquivos que tu deseja para a área de conteúdo. Vamos estudar um pouquinho melhor isso. Quais são os modos de exibição que nós temos no Windows Explorer do Windows XP, que é diferente dos modos de exibição de versões superiores. No Windows XP, os modos de exibição do Windows Explorer são película, miniaturas, lado a lado, ícones, lista e detalhes. Vou te mostrar cada um deles, acompanha. Esse é o modo de exibição película, onde aparecem as miniaturas dos arquivos e aquele arquivo selecionado aparece ampliado, por isso é chamado de modo película. Temos o modo miniaturas, que exibe simplesmente as miniaturas do conteúdo dos arquivos que estão sendo exibidos, é claro. O modo lado a lado, que exibe o ícone e ao lado o nome do arquivo com algumas informações adicionais. Tem o modo bem famoso, aliás, o modo ícones, porque o nome já diz, né? Ícones é porque mostra os itens na forma de ícones, então aparece o ícone em cima e o nome do arquivo embaixo. Tem o modo de exibição lista, que aí aparece ícones e nome do arquivo, mas na forma de uma lista. O modo detalhes, esse é interessante porque no modo detalhes existem colunas mostrando os detalhes dos arquivos e das pastas. Então tem uma coluna para nome, para tamanho, para tipo, para data de modificação. Por isso chamado detalhes, porque exibe os arquivos com as colunas exibindo detalhes dos arquivos e das pastas. E à medida que o usuário clica, por exemplo, se eu clicar ali onde diz nome, ele vai exibir por ordem de nome. E aí, se eu clicar de novo, ele vai variando em crescente ou decrescente. Se eu clicar lá onde diz tipo, aí ele vai classificar por ordem de tipo, em tamanho, por ordem de tamanho. E à medida que eu vou clicando, ele vai alterando a classificação em ordem crescente ou decrescente. Isso no modo detalhes. Ok? Bem, agora que a gente viu aí como funcionam os modos de exibição, vamos passar a visualizar também uma simbologia interessante dentro do Windows Explorer na sua área de pastas, que é esses símbolos, o símbolo de subtração e adição. Quando aparecer um símbolo de subtração, como é o caso agora que eu estou te mostrando ali, isso indica que esta pasta, Rodrigo, está exibindo as suas subpastas, no caso a subpasta programas. Se eu clicar ali nesse sinal de subtração, e é o que eu vou fazer agora, percebe que agora do lado da pasta Rodrigo aparece um sinal de adição, porque isso quer dizer que ele não está mais exibindo o conteúdo, quer dizer, as subpastas da pasta Rodrigo. Então tu clica agora no sinal de adição, para que ele possa exibir qual é a subpasta ou quais são as subpastas da pasta Rodrigo.
e ali aparece agora o sinal de subtração para tu ocultar. Então, clicando ali, ele oculta e não mostra mais as subpastas da pasta Rodrigo. Então, tu pode clicar no sinal de subtração para exibir as subpastas de uma determinada pasta, ou clicar no sinal subtração para ocultar as subpastas daquela pasta. Essa é a funcionalidade dessa simbologia que a gente tem aí dentro do Windows Explorer. Na próxima aula a gente continua estudando mais itens do Windows Explorer. Até lá, bons estudos!